Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você hoje vai aprender a utilizar a inteligência artificial para te ajudar a aprender a utilizar o indicador Gamma Levels, como também a entender o comportamento do market maker. Eu vou estar entregando para você aqui totalmente de graça, coisas que provavelmente você teria que pagar em mentoria para aprender. E eu vou estar te ensinando o caminho para que você possa aí estar aprendendo autodidática, o comportamento do market maker. Assim você pode estar fazendo uma leitura mais afiada do mercado e assim tendo lucros mais expressivos dentro do mercado, porque afinal de contas, o mercado ele é muito dinâmico. Eu opero no mercado financeiro há 9 anos e eu comecei como a maioria das pessoas começa operando no price action padrão, depois migrei para análise técnica, depois aprendi SMC, né? E agora estou utilizando aí a minha cereja do bolo, os pontos de opções juntamente dos pontos de gama, porque eu entendo que o mercado financeiro ele mudou drasticamente a partir de 2020 para cá. Hoje o fluxo de opções ele mede muito mais volatilidade do que, por exemplo, apenas as negociações de ações dentro do mercado financeiro, falando aí de índices como o S&P 500 e Nasdaq, que é o que eu opero todos os dias. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando aí, mostrando também para você, deixar bem claro aqui, né? Porque muitas pessoas me perguntam no privado qual que é a minha fonte de dados, como que eu faço, se os dados se atualizam sozinhos, tudo. Então eu vou mostrar para você aqui um pouco também do que eu faço todos os dias e como que você faria se fosse você também fazendo isso. Porque eu sei que também algumas pessoas já me perguntaram se ela consegue fazer isso também autodidática, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês exatamente isso, o que você pode estar fazendo aí também. Você tá olhando aqui o S&P 500 já tudo bonitinho, né? Do seu lado direito aqui você tem na versão basic dele, que é o que eu vou utilizar aqui no vídeo de hoje, que já tem bastante informação que você consegue estar operando aqui e seguindo o rastro institucional. Só você olhar aqui, você já bate, já vê essa informação. Ao seu lado esquerdo aqui você tem o GAC Strike Bars, que mede para você o volume, né, de calls e puts negociadas nos strikes, e do lado esquerdo o gama positivo em roxo e o gama negativo em vermelho mais escuro. Aí nas linhas você tem logicamente, né, os pontos de gama positivo, negativo por open interest e volume, gama flip, gatilhos de volatilidade como Val Trigger e Val Attack, e os extremos, né, da máxima expansão do GEX e a mínima expansão do GEX, bem como as barreiras que o market maker cria de call por volume e open interest e puts de volume e open interest. Só com essas informações você já muda teu operacional aí. Ainda mais se você já opera SMC. Lembre-se, o market maker é a contraparte do institucional. O institucional é aquele cara que move o mercado, deixa os rastros, né? O market maker é o provedor de liquidez para esse cara aí. Então, você saber o comportamento do market maker vai te dar é, uma força ainda maior, né? Para você estar operando aí dentro do mercado financeiro. Uma coisa só que eu preciso ajustar aqui nesse script aqui que a gente está utilizando aqui é que tem que colocar a Open Dayline, tá? Eu não coloquei aí, vamos colocar aqui a Open Dayline para o indicador aparecer. Open Dayline, então ela tá no, vamos colocar aqui como está parado o gráfico, né? 6.669. 6.669. Aqui a Open Dayline. Então vamos salvar e ela já vai aparecer aqui para mim a hora que eu der um F5 aqui. Open Dayline, beleza, 6.669. Por que isso, Francis? Porque eu vou estar dando para vocês, galera, um prompt de comando para você entender primeiro o funcionamento do indicador, o que fazer. A inteligência artificial vai simplesmente te dar isso. O que você deve fazer, como você deve se comportar. E no final desse vídeo a gente vai ver as estratégias que você pode estar utilizando também. Do seu lado esquerdo aqui, eu deixei nesse vídeo aqui para te mostrar como exemplo apenas, né?
Você também tem aqui o Deck Strike Bar. Quem é do grupo VIP sabe que eu monitoro via 0 DTE, e eu já vou explicar como que eu faço isso, o delta do dia, né? Aqui eu estou monitorando via semana, né? Então, em verde eu tenho delta positivo, em vermelho eu tenho delta negativo. Então, você também pode aprender a utilizar isso aqui, né? Porque essas duas gregas são muito importantes para o market maker fazer os seus ajustes, tá? Eu vou estar mostrando para você nesse vídeo aí. Francis, qual que é a fonte de dados desse indicador super top que você tem aí? Bem, gente, eu utilizo atualmente, tá, a Barchar para o meu banco de dados. Barchar é para fazer aí as atualizações do indicador Gamma Levels, tá? E para quem opera Nasdaq, né, e tá no grupo VIP e também paga a assinatura de R$ 139 lá, na Nasdaq você tem o GexBut embutido, tá? Que é o que mostra o 0 DTE do dia, tá? Então, se você nunca viu, pega qualquer live do grupo VIP que tem aí na descrição desses vídeos, né? Na playlist do vídeo operando ao vivo, que você vai ver ali o GexBut em atuação, tá? Lá no grupo VIP ou no modelo de assinatura só do indicador de R$ 139, ali está o pacote completo, né, do indicador Gamma Levels. E eu utilizo como banco de dados a Barchar. Na Barchar, gente, você tem o plano Free, que te permite baixar apenas um por dia. Você tem também o plano intermediário, que você vai pagar em torno de US$ 10, que te permite baixar 10 planilhas por dia. E o Premier, que é o que eu pago, que você paga em torno de US$ 30 por dia. De todas, galera, aqui o custo-benefício para você que é autodidata, a baixar é sem dúvidas a melhor, tá? Porque você consegue baixar 250, se preciso, planilhas por dia para vocês ir atualizando, tá? Mas caso você não opere muitos ativos, você opere, por exemplo, só um ativo, tenho certeza que o banco de dados aqui com o plano básico de 10 por dia já seria suficiente para você. Mas se você tem aí disposição para pagar pelo menos US$ 30 por mês, e eu acredito que vale a pena esse investimento, 150, R$ 160, para baixar 250 você consegue cobrir até o 0 DTE de todos os dias, tá? Utilizei aqui os dados semanais, ó. Então você tem a opção aqui, ó, de você pegar os dados do dia, né? Toda segunda, terça, quarta, quinta, sextas-feiras, dados mensais, se você quiser, com os vencimentos só para o final do contrato, que é o contrato corrente é o de dezembro, e quando chega a última semana do mês, né? O End of M, que é a da última semana do mês, você pode monitorar também usando esse carinha aqui. Beleza? E daí, no vídeo de hoje, eu vou estar usando o modelo Basic, tá? Para eu te mostrar aqui alguns scripts que eu criei ali. Por quê? Esses scripts, né, me ajudaram a monitorar o comportamento do market maker, né, criando paredes de interesse e de volatilidade, porque não basta apenas ter interesse, tem que ter volume, né, diferente do que um spot gamma ou um mentor que vai te dar um ponto de call, né, 0 DTE, ou um call mais macro, né? Eu nesse modelo aqui mostro para você o interesse e o volume. Então você tem aí é, um modelo diferente de calls e puts para serem negociados. Então eu rodo todos os dias esse carinha aqui, vou fazer baixar eles, né? Então eu consigo baixar aqui e eu sempre cubro 50 strikes para eu ter pelo menos um range de atuação relevante. Eu não pego todos, né? Que eu consigo também pegar de 5 strikes, perto do dinheiro, 20 strikes, 50 strikes e todos, tá? Eu deixo 50 para eu ter um range equilibrado, porque senão ele vai me dar dados muito grandes que estão muito longe do preço. Então não tem necessidade disso, tá? E daí eu vou estar rodando os scripts, eles me dão os resultados aqui que eu preciso, tá? Eu ainda deixei nesses scripts aqui interesses em outros strikes, tá vendo que aqui tem outros strikes que também podem servir de interesse, ó. Por exemplo, tem 2.409 ordens aqui no 980, né?
tem interesse de 2.878 contratos nos 750, que são strikes que não fazem parte aqui das paredes, mas tem interesses ali também. E você, né, poderia até monitorar isso também, né, sem problema nenhum. Aí a gente tem aqui o Gamma Flip, que normalmente eu utilizo mensal, mas nesse vídeo aqui eu utilizei o semanal, só para colocar como exemplo, e ele me retorna a máxima exposição do GEX, a mínima exposição do GEX, aonde o mercado vai estar flipando para o negativo, e o gatilho de volatilidade baseado nesse modelo aqui de interpolação, certo? Isso mostra o comportamento do mercado. E o prompt de comando que você vai aprender, que eu vou deixar aqui, vai te dar uma leitura institucional para você entender isso aí. Depois, outra coisa que nós temos que monitorar é o delta, né, do mercado. Então, aqui também está o método de interpolação que você vai estar utilizando, que vai estar mostrando para você onde que o delta flip, onde é um market maker vai ter que acelerar o preço caso perca aquela região ali também, beleza? Agora tem um ponto aqui que eu aqui que é esse cara aqui, que é o gama positivo por volume e gama negativo por open interest, né? Tanto positivo e negativo, e o zero gama via open interest, tá? Que é o interesse aberto em determinada região ali onde o market maker fica flat, tá? Ele é um ponto diferente, ele é um ponto mais dinâmico, tá? É apenas de interesse. Enquanto que aqui ele é dinâmico, neste cara aqui ele é de estrutura, ok? Então aqui ele mede o gamma flip via estrutura e aqui ele mede o gamma flip via interesse. Então são dois tipos de gamma flip aqui bem legais. Você não vai encontrar isso em outro lugar, já vou avisando você, tá? E esse modelo de cálculo eu utilizo o mesmo do 0DTE do GaxBuddy. Então eu consegui o cálculo do GaxBuddy, tá? Nos documentos lá, pedi no suporte lá para me entender. E baseado nisso eu consegui desenvolver o script para o meu indicador, né? E daí o que acontece? Eu ainda acrescentei aqui, caso quisesse, né? E eu às vezes utilizo pontos de interesse em aberto também, ó, via, né, cálculo, tá? Que não tá ali também explícito para vocês, né? Mas eu utilizo aqui, né? E você também poderá talvez utilizar isso quando você for fazer isso autodidata. Próximo ponto que a gente gera aqui é a Val Attack e o Max Payne. E aqui, gente, é uma jogada de mestre que eu fiz, porque eu utilizo o range para mim calcular a Val Attack, tá? Então, qual foi o range que eu estou utilizando? O range de H4. Tá vendo que o preço mínimo aqui está no 6.624? Então, eu estou utilizando aqui, ó, 6.624, o range de H4 para mim estar olhando aonde que está a máxima dor de opções, que é provavelmente o vencimento, quando estiver próximo, e o maior ponto de ataque via gatilho de volatilidade, que é a val ataque. Então tá lá do topo, 7.657 e 6.624, tá? E ele me deu aqui os pontos no 635 e o Max Payne, que é normalmente um imã de preço entre quinta e sexta-feira, para o strike. E daí eu tenho, né, o Gex Strike Bars, que me dá ali o TXT para o cálculo do histograma, e o Dex Strike Bars, que me mostra tanto em gráfico, a exposição, vocês já viram no grupo Free ali, eu postando isso aqui, né, mostrando o comportamento do market maker, certo? E daí, normalmente eu faço isso no TradingView, né? Quem é da sala VIP está me acostumado a monitorar isso, o Delta no 0DTE no TradingView, né? Então eu sempre estou compartilhando com o pessoal. No exemplo de hoje aqui no vídeo, eu estou fazendo semanal aqui, beleza? Depois disso, né, eu trago isso pro NinjaTrade, tá? Pro NinjaTrade aqui, o Dex Strike Bars e o Gamma Levels em forma de linha e o Gex Strike Bars aqui para vocês, tá? Ele hoje atualmente tem disponível no plano Basic, né? Aí no NinjaTrade e no MetaTrader 5, né? Que é monitorado via TXT. E você alimenta ele, né? E consegue fazer. E também tem para o TradingView. Eu tenho o script dele pronto aqui para o TradingView também. Talvez, né?
alguém aí que esteja assistindo esse vídeo e queira fazer autodidata, só me chamar no particular aí que a gente pode negociar isso aí, tá bom? Vamos lá então, continuando. Bem, agora entra a parte que eu ia mostrar para vocês os prompts de comando, né? Que é o quê? Você entender o comportamento do ativo e o que, que o Market Maker está fazendo com essas linhas, tá? Os meus alunos já têm alguns prompts de comandos que eu já passei para eles, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês um bem interessante também. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher uma inteligência artificial, tá? Eu, atualmente, eu utilizo é, o ChatGPT pago, tá? O ChatGPT pago. Você pode estar utilizando tanto o ChatGPT, a Gemini, que é o que eu vou utilizar agora, ChatQA, né? O DeepSeek, que são aí frees que você pode estar utilizando, tá? Então eu vou estar utilizando o Gemini aqui, que ela não está calibrada e eu vou calibrar ela primeiro. Então o prompt mestre que eu vou estar utilizando para qualquer IA aqui, ó, é esse cara aqui, tá? Vou copiar aqui e vou colar. Então tá aí, ó. Primeiro eu coloco o prompt mestre para mim calibrar a inteligência artificial, para ela entender o que que eu quero, e daí depois, ó, ela me deu ali que ela entendeu tudo que precisa ser feito. Agora eu preciso o quê? Eu preciso da imagem, né, que eu preciso colar lá. Então eu vou copiar essa imagem, fazer um print dessa imagem para eu poder conseguir mostrar para a inteligência artificial a análise que eu quero disso, tá? Então agora eu vou tirar um print aqui, ó, que cubra todas as informações, beleza? Tirei o print, vou colar essa imagem aqui e vou colocar o segundo prompt, que é o prompt principal, beleza? Então tá aí, ó. Agora ele me joguei o prompt principal, onde ele vai estar analisando para mim todas as informações do indicador e vai me dar uma ideia do que está acontecendo e do que eu posso fazer e o que eu tenho que ficar analisando. Você já viu em alguns vídeos eu explicando para você o que significa, né? As barras de volume, de puts, de calls, de gama positivo, de gama negativo. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que você pode estudar opções e gama levels, né, utilizando, por exemplo, o meu indicador, né, ser autodidata em fazer isso, tá? Vai ajudar muito você a aprender a fazer a leitura é, do modelo institucional via Market Maker. E, logicamente, né, você ficando afiado nisso, quando você bater o olho, você já vai estar sabendo o que vai estar acontecendo baseados nesses scripts que eu estou passando aqui. Então vamos lá, ó. Análise institucional, preço em ponto de decisão tático. Posição atual do preço. O preço atual aproxima-se em 1669, encontra-se numa zona crítica. Está trabalhando exatamente sobre a Open Day Line, o principal divisor de águas do intradiário. Isso está abaixo do Gamma Flip 6696. Atuação do Market Maker. Como o preço opera abaixo do Gamma Flip, o mercado está em um ambiente de gama negativo. Nessa condição, a atuação do market maker é a seguinte: olha só a informação que ele vai te dar. Eles atuam como compradores na queda para redear suas posições vendidas em opções via puts. Os dealers são forçados a comprar o ativo subjacente à medida que o preço cai. Isso cria uma força de suporte natural no mercado. Proximidade das linhas críticas. O preço está posicionado entre importantes níveis de suporte e resistência. Suporte imediato. A própria opening line é a zona e a zona de gamma flip negativo por OI são suportes. A falha em se manter acima disso colocaria o nível de 650 em jogo. Resistência imediata, a zona entre max pain e delta flip e gamma flip, representa a primeira barreira de resistência relevante. Interpretação do fluxo, Gag Strike Bars. O histograma confirma a análise da posição. Volume à direita, na região do preço, entre 670 e 650, há uma predominância massiva de barreiras verdes, volume de puts. Isso indica que muitos contratos de puts estão concentrados nesta área.
Gama esquerda, corroborando com o volume, a mesma região exibe barras vermelha forte, gama negativo. A combinação de alto volume de puts e gama negativo é a assinatura de uma zona de suporte de hedge. Leitura integrada à conclusão. O que o market maker está fazendo? O market makers estão atualmente sustentando o mercado. A queda do preço em direção à faixa de 6.670, 6.650 os obriga a intensificar a compra do ativo para se manterem neutros, delta hedge, criando um colchão de liquidez compradora. Implicação: a situação atual gera suporte e contenção. Não é um sinal de alta, preste bem atenção disso, ó. Não é um sinal de alta, mas sim de que as quedas serão freadas pela atividade de hedge. A Open Day Line é o campo de batalha tático. Enquanto o preço se mantiver acima dela, o fluxo comprador intradiário tem a vantagem. Abaixo dela, o suporte dos market makers será testado com mais força. Estratégia provável para o trader. Aguardar a definição em torno da Open Day Line no 669. Cenário 1. Rotação. Se o preço firmar acima da Open Day Line, a estratégia é respeitar o suporte e buscar alvos de níveis de resistência superiores. 6.680, 6.690. Comprar na perda da Open Day Line é arriscado. Cenário 2. Queda. A perda da Open Day Line, com convicção, pode indicar que a pressão vendedora está superando o head dos market makers, abrindo caminho para testar os suportes inferiores, como o gama negativo por Open Interest e aval ataque no 635. Não se deve vender em cima do suporte óbvio da Open Day Line. Olha que estratégia magnífica a inteligência artificial te deu, baseado apenas no print que ela te deu aqui. Então, a região de Gamma Flip e Delta Flip aqui é uma barreira, mostrou o Dex Strike Bars também, só vira ponto de compra se continuar o movimento comprador, até porque ele armou um micro pivô de alta aqui. A mesma coisa acontece se o mercado perde essa barreira, né? A val ataque é o ponto alvo, se perde, abre gatilho de volatilidade para vir testar outros pontos. Ah, Francis, e quantas outras linhas ali? Como que eu vou fazer agora para entender essas outras linhas, Francis? Então agora a gente pode usar aqui um outro prompt de comando aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Só deixa eu tirar aqui porque tem algumas coisas que não tem, né? Vamos colar tudo e daí ela vai me dar a explicação aqui. Vamos lá. Agora eu vou colocar um outro prompt aqui pro mercado, tá? Tan, 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 tan. E coloco para funcionar. Esse aqui é o que eu passei para os meus alunos, tá? Que tem acesso ao plano mais completo, tá? E daí ele me dá um que tem mais níveis, mais coisas, né? Então agora ele vai estar estruturando o framework aqui para me passar a respeito dessas informações. Ó. Agora eu vou pegar a imagem e vou passar para ele de volta. Vou colar a imagem lá. E daí o que vai acontecer? Ao passo que você vai fazendo isso com frequência, você vai começar a entender o que está acontecendo, o que é cada linha, o que acontece acima de cada linha, abaixo dessa linha, o porquê que esse volume do Get Strike Bars está funcionando dessa forma, certo? Esses prompts que eu vou deixar para vocês nos comentários vai estar te ajudando muito nisso. Ó, então agora ele passou. Diagnóstico geral. O preço opera abaixo dos dois níveis cruciais, zero Gamma Flip e Gamma Flip. Essa configuração define um ambiente no mercado reativo e potencialmente volátil, onde o market maker se torna mais agressivo. Zero Gamma, no 650, o preço está claramente abaixo nele. Conforme o framework, significa que o market maker tende a comprar volatilidade. O mercado fica mais suscetível a movimentos bruscos de acelerações, pois o amortecedor de volatilidade do market maker está reduzido. Gamma Flip.
O preço está abaixo do flip. Isso força o market maker a ser mais agressivo em seu hedge. Na prática, ele precisa comprar o índice de forma mais reativa à queda para se proteger, gerando um forte suporte dinâmico. Calls e puts. O call all 6.080 funciona como teto de resistência macro. O limite superior do maior interesse é vendedor do market maker. Está distante do preço atual. Não há um put all claramente definido na imagem, mas os níveis de gama negativo por operante e mini gaps atuam como principais zonas de suporte institucional. Então a gente já sabe que o gama negativo por operante e o mini gaps é o que é um suporte institucional. Max Pain no 680 é o nível que atua como um ponto de atração magnética de curto prazo. Estando logo acima do preço atual, ele serve como um alvo provável para qualquer movimento de recuperação. Aqui fala das HVLs, que não tem, né? E também não estão presentes ADRs, high e lows, né? Então vamos lá para a interpretação. O preço não está confortavelmente travado entre o zero gama e o max pain. Pelo contrário, está abaixo de toda a estrutura de contenção. Isso combinado com o gama negativo alto, indicado pelo Gag Strike Bars, cria um cenário de volatilidade contida. O market maker está comprando volatilidade, potencial para aceleração, mas ao mesmo tempo sua agressividade no hedge, comprando quedas, amortece o movimento de baixa. Conclusão: o mercado está nervoso e reativo. As quedas tendem a ser rapidamente compradas devido ao hedge agressivo do market maker, e as altas encontram resistência perto do max pain. O jogo atual é uma batalha entre a pressão vendedora e o suporte forçado do dealer. Estratégia provável: respeitar os extremos. O cenário desfavorece a busca por rompimentos. É mais prudente operar entre os níveis institucionais. Zona de venda: a região entre Max Pain e Gamma Flip é uma zona provável de resistência e realização de lucro. Zona de compra: a área próxima ao gama negativo por operantes representa o principal suporte, onde o hedge do market maker é mais forte. Tática imediata: a open day line é o pivô. Eu falo isso muito dentro do grupo VIP. E quem é do grupo VIP e está assistindo esse vídeo, pode deixar aí nos comentários, porque é a mais pura verdade. A gente sempre procura o pivô do dia, certo? Que é onde normalmente está a trava. E normalmente está atrelado ali muito próximo da Open Day Line ou do Gamma Flip. Acima dele, o alvo 6.680, abaixo dele, o teste no 6.650 se torna mais provável. Então você tem praticamente a tática aqui, ó. O mercado veio no Max Pain aqui, bateu, travou, você vai vender o ativo buscando o gama negativo por open interest e aval ataque. O mercado não sustentou esse movimento porque ele entrou em regime de gama negativo. Olha só a barra de gama negativo que tem aqui. Perdeu essa região, ele vem buscar o quê? O próximo nível. Olha o vácuo que você tem gigante entre um ponto e o outro, certo? E daí o próximo nível disso é o gama negativo por volume. Então, com esses prompts de comando, você consegue entender o funcionamento do Gag Strike Bars e o funcionamento do Gamma Levels SMC aqui, certo? O comportamento de cada item. E é simples, gente. Aí é só vocês usarem a questão óbvia, né? Uma vez que você está calibrado a inteligência artificial, você pode fazer perguntas mais técnicas para ela, certo? Então vamos supor que você opere ali. Eu estou olhando aqui para o ataque. Então vamos supor que eu tenha a expectativa que o mercado vai buscar o mini gaps ali. Então por exemplo, vou perguntar para ele assim, ó: se o mercado, se o mercado perder aval ataque, qual a chance via hedge, ó, olha só, hein, do mercado ir buscar o minigex, que é o próximo nível. Então eu vou perguntar isso para ele, porque ele tem um suporte válido, né? E eu quero entender. E daí ele vai analisar a estrutura e vai me dar a resposta. E daí eu vou começar a entender qual que é o comportamento que está acontecendo do fluxo, né? Então foi dessa forma que eu aprendi, melhorei a minha análise do comportamento do market maker e hoje eu consigo fazer essa leitura de cabeça, né? Mas para você que está aí, que é assinante, né? Ou que é meu aluno
e às vezes, né, não é durante a live, mas você está operando, é dessa forma que você pode fazer agora em diante a leitura do indicador, né? Ó, a resposta está na mecânica do hedge e um ambiente de gama negativo. A chance do mercado buscar o mini gax após perder levar o ataque é o que, ó, é alta. Aqui está o porquê via lógica de hedge. O gatilho, a val ataque já é uma zona crítica que sinaliza o que? Uma potencial ignição da volatilidade. A perda desse nível confirma que a pressão vendedora superou o suporte inicial e está ganhando força. O acelerador, corredor de gama negativo. Ao olhar o Gax Strike Bars, a faixa entre 635 e 6.582 é um denso corredor de gama negativo, barras vermelhas fortes. Isso significa que é uma concentração massiva de puts, opções de vendas nessa região. A mecânica do hedge, conforme o preço já está bem abaixo do Gamma Flip, o market maker está em modo de hedge agressivo. Para cada ponto que o mercado cai dentro desse corredor, as puts que ele vendeu se valorizam e seu risco delta aumenta. Para neutralizar esse risco, ele é forçado a vender o ativo, o índice futuro. Essa venda forçada pelo market maker adiciona mais pressão vendedora ao mercado, empurrando o preço ainda mais para baixo. Isso cria um ciclo vicioso de aceleração. A queda força o hedge acelera a queda. O market maker, que em outras circunstâncias poderia prover suporte, aqui atua como um catalisador do movimento embaixo. Eu falo muito isso durante as lives. Ó, perdeu esse nível aqui, o market maker vai acelerar na venda. Por quê? Ele já está em regime de gama negativo. É o amplificador do movimento. O alvo, mini gax. A mínima exposição do GAX representa o ponto de máxima exposição do gama negativo para os dealers. É o fundo do precipício de hedge, portanto, ele se torna o alvo magnético para esse movimento acelerado. O mercado é sugado para esse nível, onde a necessidade de hedge é extrema e onde o movimento tende a encontrar o quê? Exaustão de preço. Em resumo, perder a val ataque não é apenas romper um suporte, é acionar um gatilho que empurra o mercado para um corredor de aceleração de hedge, cujo destino lógico é o ponto de máxima exposição ao mini gax. E você pode fazer isso com todos os pontos, gente. Uma vez que você colocou o prompt de comando que eu passei para vocês, e a leitura da inteligência artificial vai ficar baba para vocês entenderem o comportamento do market maker e continuar aí operando em grande performance. Então, por exemplo, trazendo aqui de volta, né, para a região aqui, vamos imaginar que o mercado venha buscar, né, este ponto aqui do gama positivo por volume e gama positivo por open interest. Então vamos colocar aqui na inteligência artificial para ela nos dar o que aconteceria caso isso acontecesse. Caso o mercado vá buscar o gama positivo por oi e vol, o que o MM vai fazer? Aí, ó. Então agora ele vai estar observando a imagem, os pontos que você tem, né, entre o gama positivo por vol e o gama positivo por open interest. Ele vai estar criando a situação e daí ele vai estar mostrando para você o resultado disso. Se o mercado subir e for buscar a zona de gama positivo por O e vol, a atuação do market maker se inverte completamente. O market maker vai atuar como uma força de resistência, vendendo o índice à medida que o preço sobe. A transição do regime. Para chegar na zona de 6.730 a 6.740, o preço primeiro precisa romper o gama flip. Ao cruzar esse ponto, o mercado sai de um ambiente de gama negativo e entra em um ambiente de gama positivo. A lógica do hedge se inverte. Em um ambiente de gama positivo, o market maker está comprado em gama. A lógica do seu hedge passa a ser: quando o preço sobe, as opções de compra via caos que ele possui e sua carteira se valorizam. Para neutralizar esse risco, ele faz o quê? Hedge. Então ele precisa vender o ativo, né? No caso o índice aqui que é o S&P 500. Quando o preço cai, ele compra o ativo para se proteger.
Qual que é o efeito no mercado? Essa atuação tem um efeito estabilizador de contenção. O market maker passa a amortecer os movimentos. Ele vende na euforia, criando resistência, e ele compra no pânico, criando suporte. Conclusão: ao se aproximar da zona de gama positivo nos 6.630, 6.740, o market maker está ativamente vendendo o índice para se proteger do rally. Isso transforma essa região em uma forte barreira de resistência, onde a liquidez vendedora dos dealers tende a frear o ímpeto comprador e a travar o mercado, diminuindo a volatilidade. Traduzindo isso para você agora, fica fácil, né? Então quer dizer o que? O mercado confirmou esse pivô de alta, ficou acima da open line, ficou positivo, conseguiu sustentar acima do Gamma Flip. Val Trigger serviu como um gatilho de volatilidade para fazer o quê? Amplificar o movimento de compra. Qual que é a barreira institucional que eu tenho? Gama positivo por volume, gama positivo por open interest. É a minha barreira que eu tenho aqui. Olhando para o lado institucional, tem o deslocamento institucional aqui. Então essa faixa de preço é o que? O ponto de ajuste do market maker. Então ele estava comprando o ativo, vai precisar ajustar isso, vai usar esse nível como um ajuste. Agora, concorda comigo? Deixa nos comentários aí. Não ficou mais fácil para você entender o comportamento do indicador, o comportamento do market maker? E daí, meu amigo, isso aqui é só a ponta do iceberg. É só você encher ele de pergunta. Qualquer dúvida que você tenha, você vai perguntando a partir desse prompt de comando que eu dei aqui para vocês. É lua para você aprender. Você vai perguntar, vai jogar a imagem e vai criar hipóteses lógicas, né? Para a inteligência artificial. A inteligência artificial vai te responder da forma tática, praticamente como um professor para você. Dessa forma, você acredite em mim, você não precisa pagar mentoria nenhuma. Não precisa pagar mentoria nenhuma, você vai aprender de forma natural o comportamento do market maker via aí o indicador, as fotos que você vai enviar para ele. E pode ter certeza que daqui um mês você vai estar fazendo isso de cabeça, porque você já vai estar acostumado a fazer a leitura tática aí do fluxo, certo? Então é isso, gostou do vídeo? Deixa aí, tá? Deixa aí nos comentários. E se você é uma pessoa que é autodidática e quer também fazer isso sozinho, me procura nos bastidores, no Telegram aqui, que a gente troca uma ideia aí para tá fornecendo isso para você também. Galera, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.